Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai estar dando prosseguimento, né, ao nosso estudo de Filipenses. A gente vai estar estudando Filipenses 3, do 1 até o versículo 11, tá? Então, antes de eu apresentar, introduzir aí o tema, vamos estar orando aí juntos, né? Vou pedir para a Aline orar para a gente, e aí depois eu apresento a introdução e tudo mais. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, gratos somos a Ti, Pai, por estarmos reunidos, Senhor, estudando da Tua Palavra, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela vida, Senhor, da Lídia, do Diego, do Rodrigo, Senhor, e daqueles, Senhor, que não puderam estar conectados conosco essa noite, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Senhor, indo de encontro, aqueles que estão no trabalho, aqueles que de repente não estão se sentindo bem por algum motivo de saúde, fisicamente, meu Deus, seja com ele, Senhor. Abençoe, Senhor, Rodrigo, que está na direção da palavra hoje, e que essa palavra venha falar aos nossos corações. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, pessoal, a hora que vocês quiserem me interromper, quiserem fazer alguma observação, até trazer alguma aplicação, vocês podem falar, tá? Fiquem à vontade. Podem levantar a mãozinha, tá, Aline? Peraí. Aí, a hora que vocês quiserem falar, podem falar, tá? Então, deixa eu abrir aqui o slide. Boa noite, Ingrid. Seja bem-vinda. Ingrid! Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, vocês estão conseguindo ver aí a apresentação? Então, né? Sim. Tá. Deixa eu colocar aqui grande. Então vamos lá. Passar para cá. Vamos ler aí primeiro o texto, tá? Vamos ler o Filipenses 3, do 1 ao 11. Aí depois a gente vai dissecando aí versículo por versículo. Lídia, você pode ler para a gente? Claro. Do versículo 1 ao 11. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dos mortos. Obrigado, Lídia. Então, pessoal, esse texto agora, né, dando prosseguimento, a gente precisa lembrar, né, que Paulo, em toda a carta aos Filipenses, o principal tema que ele está falando com os membros da igreja de Filipe é justamente sobre a alegria, sobre a felicidade, né? Então, Paulo, o tempo todo ali, está
apresentando um contraste da condição que ele estava vivendo ali, né, uma prisão em Roma, com a alegria da salvação. Então, com a alegria da salvação, principalmente daquelas ovelhas no qual ele está direcionando essa carta. Então, ele fala o tempo todo, a gente já trabalhou muito isso nos outros versículos. Só que o que é interessante, durante esse tema agora, durante essa passagem que a gente vai estudar hoje, ele muda um pouquinho o tema, tá? Então, o que acontece? Essa sessão aí que começa no verso 1 do capítulo 3 e vai terminar lá no verso 1 do capítulo 4, a gente não vai chegar até lá hoje, ele começa a combater alguns erros que haviam entrado na igreja de Filipos, tá? Então, o que acontece? Ele dá uma pausazinha ali, né, na fala dele sobre a alegria. Ele continua falando, na verdade, se a gente for reparar aí no 3.1, ele ordena de novo, alegrai-vos no Senhor. Ele fala novamente isso. Mas a partir do verso 2, ele começa a atacar alguns problemas que haviam entrado na igreja de Filipos. O primeiro erro que ele aponta aí, que é o nosso alvo de estudo hoje, começa no verso 1 e termina no verso 11, são justamente os legalistas, como a Lídia leu aí. Então, o tempo todo ali, Paulo está falando sobre confiar na carne, sobre confiar na circuncisão. Então, ele está atacando ali os legalistas que haviam naquele período. A segunda preocupação que ele apresenta, que é lá no 3, do verso 12 ao 16, que a gente não vai ver hoje, mas só para poder introduzir para vocês, ele fala um pouco sobre a necessidade de progredir na vida cristã, ou seja, avançar, né? A maturidade cristã. Todos nós devemos alcançar essa maturidade. Não são só os ministros, não são só aqueles que são empossados de algum cargo, mas todo cristão deve prosseguir em conhecer o Senhor, prosseguir em buscar maturidade espiritual. A terceira preocupação dele, que é lá a partir do verso 17 do capítulo 3, e vai até o primeiro verso aí do capítulo 4, é sobre os libertinos. Então ele começa a atacar a questão da libertinagem dentro da igreja. Então, a partir desse versículo que a gente está lendo hoje, a partir dessa passagem que a gente está lendo hoje, ele começa a destacar 3 pontos importantes, tá? Então, aqui estão os textos, né? Vou botar aqui. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aí, primeiro, continuar essa introdução, né? Durante essa parte da carta, como eu havia falado com vocês, ele dá uma pausa, né, uma pequena pausa na questão da alegria, e ele apresenta um outro tema. O nome desse recurso, que era muito utilizado em cartas antigas, é digressão. O que seria essa digressão? A digressão seria justamente essa mudança brusca de assunto, no qual ele separa um espacinho ali para poder falar sobre outra coisa que ele quer falar, né? Então, às vezes, você está lendo aqui, mas quando a gente está fazendo um devocional, né, a gente está lendo lá e do nada chega no capítulo 3 e parece que ele muda de assunto completamente. Mas ele, de fato, está introduzindo um tema que não tem tanto a ver com as outras perícopes que a gente havia estudado, né? Então, nessa digressão, ele fala sobre um outro assunto e, nesse caso aqui, ele alerta contra aqueles falsos mestres legalistas, tá? Então, Paulo, ele aqui está combatendo aqueles que acreditavam que a conversão deveria tornar esse cristão um novo tipo de judeu, como se fosse um judeu 2.0, né? Então, Paulo está falando o seguinte, olha, em todas as cartas de Paulo, em Romanos, a gente vai ver muito isso, Paulo demonstrando que, na verdade, a conversão, ela se dá onde? No coração, né? E aí, o coração, nesse período, é, na verdade, onde é trabalhado o pensamento das pessoas, né? São os desejos, os pensamentos. Então, o que acontece? Paulo está falando o seguinte, ó, não adianta que você se converta por fora, no caso, né? Onde esses caras judaizantes aqui estão dizendo que a conversão, a pessoa tinha que se circuncidar, né? Tinham que cortar lá a pelinha do prepúcio no 8º dia. O Paulo está falando o seguinte, ó, esse tipo de coisa é vazia. Isso é vazio se não for acompanhado de uma conversão interna, tá? Então ele está alertando a isso, falando, olha só, não existe mais isso. Hoje em dia,
gentios que se convertem, ou seja, aqueles que não vieram de sangue judaico, né, de sangue judeu, esses caras não precisam se tornar judaizantes. O que garante que eles se converteram é a fé em Cristo Jesus, é uma mudança interna, tá? Então é isso que ele está querendo dizer para os irmãos de Filipos nessa passagem. Então vamos lá, vamos ver aí desde o verso 1, tá? Então, como a Lídia leu aí, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, esse quanto ao mais aí, né, que ele usa, quanto ao mais, irmãos meus, essa palavra no grego é loipon. O que significa essa palavra? Finalmente. Eu não sei se a versão da Lídia ela já leu como finalmente. Você pode ver aí para mim, Lídia, por favor? Ou a tua tá quanto ao mais também? A minha tá resta, irmãos meus. Ah, tá. É porque tem umas versões também que aparecem já finalmente, né? Finalmente é uma palavra de conclusão, né? Você tá falando, finalmente, tá bom, terminei de argumentar, agora eu vou concluir. E aí você pode pensar, ué, mas Paulo está concluindo aqui, depois ele ainda continua falando, que conclusão é essa? Então o que acontece? Era bem comum nesse tipo de carta, durante esse período, esse tipo de carta no qual você concluía mais de uma vez, você dava ênfase, às vezes, a mais de um assunto. Então Paulo aqui, ele está concluindo uma coisa, mas ele não concluiu a carta em si, ele vai ter uma outra conclusão lá no final. Então é normal, não se assustem, porque mais de uma conclusão ele não estava maluco. Era um recurso bem comum de cartas desse período, se concluir mais de uma vez, tá? Então é bem frequente, principalmente em cartas casuais, né? Então, cartas não tão formais assim, e Paulo aqui a gente vê que Paulo tem uma grande intimidade com os irmãos de Filipos, né? Então, por ele ter essa intimidade, essa carta acaba se tornando num tom um pouco mais informal, né? Um tom mais casual, e esse tipo de conclusão também é bem comum, né? Esse ter mais de uma conclusão é bem comum em cartas ou em textos de exortação moral. Então, por exemplo, estou exortando alguém moralmente, ensinando alguém como ela deve se comportar moralmente, é comum que se conclua mais de uma vez. Então, exemplo aqui prático, né? Você está ensinando a pessoa sobre a moralidade correta, uma igreja que está totalmente imoral. É comum que você, numa carta, conclua sobre sexualidade, moralmente correta à luz da Bíblia, conclua sobre a relação da pessoa com o álcool, de forma moralmente correta. É comum que você conclua vários assuntos quando você está exortando alguém que está tendo uma moral incorreta, tá? Então, não é loucura de Paulo aí, é bem comum esse tipo de recurso. Outro ponto que é importante também é a gente analisar como que se dava essa igreja cristã nesse primeiro período, tá? A maioria dos judeus, a maioria dos novos cristãos aí, das pessoas que eram convertidas, eram judeus, nesse início pelo menos. Então a gente vai ver aí os apóstolos, né, que eram judeus, já aguardavam o Messias, tudo aquilo que vocês sabem, e uma minoria gentia, tá? Inclusive Paulo mesmo era judeu antes de se converter. Então a gente vai ver no início aí uma missão muito mais específica para os judeus, tá? E os judeus, como a gente sabe, davam muita importância para todos os aspectos simbólicos da lei de Deus com o homem, né? Obviamente, a principal marca da aliança do Antigo Testamento é a circuncisão, né? Então, quando aquela criança nascia, todo homem, era feita a circuncisão no 8º dia de vida desse bebê, né? Então, a aliança representada pela circuncisão era algo muito marcante para esses judeus. Então, vocês imaginem, os caras foram criados com toda uma tradição, né? Quando eles se convertem a Cristo, eles continuam entendendo que a circuncisão é fundamental para a conversão da pessoa. Então eles acreditavam o seguinte, ó, se o cara se converter, mesmo que ele seja gentio, por exemplo, o cara tem que se circuncidar, mesmo que ele não seja judeu. Você vai ver diversos novos cristãos aí pensando dessa forma, tá?
Então a gente vê lá em Atos 1:8, né, que... Deixa eu ler aqui Atos 1:8. Não, deixa eu pedir para alguém ler. Diego, tá conseguindo falar aí ou tá pegado? Tranquilo, posso ler. Atos 8. Atos 1:8. Atos 1:8. Deixa eu ver aqui. Não, lê desde o 7. Tá, Atos 1, 7 7 e e 8. 8. Isso. Beleza. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Obrigado, Diego. Então, esse texto aí é um texto clássico, né, que mostra esse chamamento dessa missão universal, né? Então, o evangelho não seria pregado só na Judéia, só na Galiléia. Ele seria pregado até os confins da terra. Então, aqui é uma promessa de que o evangelho alcançaria todo mundo, não só os judeus, né? Só que acontece uma coisa engraçada aqui, né? Esses primeiros cristãos, eles tiveram muita dificuldade, tá, de alcançar os não-judeus. E aí depois vocês dão uma olhada lá em Atos 10. Não vou ler aqui tudo, que senão vai ficar muito extenso. Mas vocês dão uma olhada em Atos 10, se quiserem anotar aí. O que acontece? Esses novos cristãos tiveram muita dificuldade de alcançar os gentios nesse primeiro momento, né? A gente sabe que o evangelho, na verdade, ele foi espalhado para os gentios mesmo com Paulo. Antes disso, o evangelho teve muita dificuldade de penetrar em outras religiões, em pessoas que tinham outras religiões, tá? Então levou um certo tempo para que se constituísse uma missão específica para os gentios. E aí a gente vê lá em Atos 11:20, no qual se começa a desenhar uma missão específica para pregar aos gentios, tá? A partir desse momento se cria um grande conflito. Por quê? Paulo, ele acreditava que um gentio, né, como eu havia falado para vocês, para se converter, bastava arrependimento e fé, né? Então o cara se arrependeu, teve fé em Cristo como Senhor, como Salvador, foi lá, se batizou, acabou, é cristão, tá? Para outros cristãos, como por exemplo, alguns cristãos lá de Antioquia, a gente vai ver isso em Atos 15:1, e da Galácia, acreditava-se que esses caras, esses novos cristãos, tinham também que se circuncidar e virar judeus. Então, além do cara se circuncidar, ele tinha que guardar as festas judaicas, a tradição judaica, ele tinha que virar um judeu 2.0, tá? Então, a gente tem um grande conflito aí. Isso é tão polêmico, né, que lá em Atos 15, a gente vai ver um concílio sendo desenhado para poder discutir essa questão, né? Então a gente vai ver uma grande discussão disso, Paulo com outros apóstolos, né, principalmente com Pedro. Eles vão estar discutindo sobre aonde, como é que esse evangelho vai alcançar as pessoas, como que essas pessoas devem se comportar. O evangelho é só para judeus, é para gentios também, esses gentios têm que se tornar judaizantes, como é que vai funcionar isso? Nesse concílio a questão é aparentemente resolvida, né? Porém a gente vê que anos depois, que é escrito Filipenses, né? Paulo já está preso em Roma, isso bem lá na frente. Anos depois, isso ainda é uma questão. Se Paulo está advertindo os irmãos em relação a isso, é um sinal de que ainda é uma questão. Ou seja, ainda tem ou cristãos judaizantes, né? Ou judeus entrando na igreja e tentando perverter aí o que foi decidido em concílio, tá? Outra coisa que é importante também é que Paulo ordena aos filipenses, a gente vê aí no verso 1, vou abrir aqui de novo. A gente vê que Paulo ordena aos filipenses: alegrai-vos no Senhor, né? Mais uma vez, Paulo ordena que esses irmãos se alegrem. E só uma OBS aqui, uma observaçãozinha. Isso significa que se entristecer é pecado? Claro que não. Claro que não. É porque o próprio Cristo Jesus tiveram momentos que ele se entristeceu. A gente falou isso umas EBDs atrás, umas
ebequeis, né? Atrás. A gente chegou a comentar sobre isso, né? Cristo mesmo passou por um grande momento de aflição e tristeza. Cristo chorou também a morte de Lázaro, né? Seu amigo. Então a gente vê que Cristo também se entristece em alguns momentos. E Cristo não pecou. Obviamente, sentir tristeza não é pecado. Mas Paulo aqui ele incentiva os irmãos para que eles se alegrem justamente com tudo que Cristo era para eles. Então Paulo está falando, irmãos, todas as dificuldades que vocês têm passado, lembre-se sempre do que Cristo é para vocês. Alegrem-se, alegrem-se. Esse é o motivo da alegria de vocês. Tá? Então é uma exortação para que os irmãos tenham esperança. Não é uma implicação de que se eles não se alegrassem, eles estavam cometendo erro. Não é isso. Então é uma exortação para que os irmãos em Filipos tivessem esperança. Tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre o verso 1? Se querem fazer alguma observação, qualquer coisa, podem falar, tá? Ô, Rodrigo, tudo bom? Pessoal, Fala, presbítero. estão me ouvindo bem aí? Sim. Essa discussão, né, que você está trazendo para a gente aí, né, dessa característica da igreja primitiva que a gente viu em Atos, né, dessa visão judaizante, né, ainda lá dos primeiros cristãos, isso vai se arrastar com a igreja por muito, muito tempo, né? Parece que, como você disse aí, bem colocado, excelente, essa visão aí, essa discussão que houve no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, e Paulo vai fazer a sua segunda viagem, né, às igrejas que ele já havia implantado, para divulgar. Na verdade, ele foi levar a ata da reunião, tô brincando aqui, para mostrar para as igrejas que não era necessário mais fazer, né, a circuncisão, né? E ele vai mostrar, na verdade, a resolução do Concílio de Jerusalém. Eram problemas, e você imagina os povos completamente diferentes da cultura judaica, que você imagina fazer a circuncisão, até para a gente hoje, que emerge, né, dessa visão, nós cristãos, né, o cristianismo descende da visão judaica, a gente está vendo isso desde pequeno, quem nasceu na igreja, é estranho você circuncidar lá, né? E Paulo percebeu isso, né? E essa discussão do Concílio de Jerusalém aí que você falou de Paulo, Pedro, Tiago também, isso vai perdurar lá na frente, né? Quando você vê lá em Gálatas, se eu não me engano, lá em Gálatas 2, né? Uhum. Paulo dando uma chamada em Pedro de novo, né? E ele lembra do Concílio de Jerusalém. Olha só, ele fala assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, e enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Estou lendo Gálatas 2:11. Então, o barato lá não foi pequeno, não. O bicho, né? Em outras palavras, o bicho pegou no Concílio de Jerusalém. Paulo está lembrando, né, do que ocorreu lá no Concílio de Jerusalém, né? Enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes, né, de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e se separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Tipo assim, pô, tu foi uma traíra, cara. Você, quando chegou Tiago, tu mudou de ideia, porque Tiago era, né, era judaizante também. Tiago é irmão de Jesus. Tiago aqui é irmão de Jesus. E aí, tu mudou de ideia, e tu começou de novo a renegar os gentios. Então, você imagina que essa coisa que Paulo está falando aí, né, em Filipenses 4, ainda é esse ranço, né? Enfrentei face a face. E aí ele continua lá em Gálatas, né? Quando vi os que não... verso 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Tá vendo? Isso é falso, cara. É isso que ele está falando. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Caramba, é pesado isso, né? Então você vê que o que você falou aí, parece que estava acontecendo na igreja de Filipos algo muito parecido ainda com isso, né? E essa coisa da falsidade, do cara, tipo,
parecia que havia um padrão de crente, vamos dizer assim, né? Que era o padrão, tipo assim, o bonitinho, certinho. E existia um padrão de crente de segundo nível. Se você fosse ali meio judaizante, era o correto, né? Dentro do meio judaizante era mais aceito. E se você fosse mais, né, dentro da cultura gentil, você era meio mundano, né? Coisa assim. E aí, essa divergência aí. E Paulo chama a atenção, tipo, não é isso aí, é o coração, é o real conversão. Não façam esse julgamento, não façam essa divisão, né? E é bem interessante isso, né? Parece que isso não acontece mais hoje, né, Rodrigo, né, gente? Ah, pelo amor de Deus. Olha lá, né? Eu ia até comentar sobre isso, né? Hoje, por exemplo, a gente não vai ver igrejas cristãs que pratiquem a circuncisão, mas a gente vai ver muitas igrejas, principalmente através de movimentos apostólicos, né? Que vão se utilizar dessas práticas judaizantes para poder fazer uma distinção, né? Tipo, o cara que usa shofar, que usa kippah, é o cara que está mais próximo de Deus. E aí, todos esses entra com a Arca da Aliança no templo, né? Esses aparatos que são utilizados hoje aí amplamente. A gente vê cada coisa louca, os caras sentando no trono, né? Em cima do púlpito, derramando óleo no chifre, tipo, um negócio doido, assim, doideira, mas que a gente vê que, infelizmente, né, muitas pessoas acabam sendo levadas por isso, acabam entendendo que isso é um símbolo de distinção, que isso faz com que esses irmãos se pareçam mais com os irmãos da igreja primitiva. Então é uma loucura, mas que esses símbolos judaizantes continuam sendo amplamente utilizados hoje, né, como coisas de distinção. E parece que esse era um problema tão grave no verso 1, né? Que isso estava cansando os crentes, né? Que ele fala assim, eu estou lendo a outra versão internacional aqui, que a versão internacional fala, como você disse aí mesmo, finalmente, né? Finalmente, meus irmãos, né? Alegre-se no Senhor, escreve-lhes de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês, na minha versão aqui. Parece que isso estava cansando a igreja, estava desanimando os crentes, sabe? Essa coisa era um assunto já recorrente, né? Já estava voltando de novo. Então, fica alegre, cara, não se leva por isso, né? Se alegre no Senhor. Isso serve para a gente hoje, tá, gente? Para a gente ver que isso é normal, essa diferença aí, mas que a gente tem que olhar para Jesus, olhar para quem é o nosso Deus, né? Entender que Ele é o Senhor de todas as coisas. E quando a gente fica olhando para essas diferenças aí, elas sempre existiram. Aí você vai, né? Vou para a igreja tal, vou para a igreja tal, vou para a igreja tal. Aí você pode até, né, trocar de igreja, mas não porque você vai mudar, o problema vai acabar. Isso aí sempre existiu, sempre vai acontecer. Onde tiver o ser humano, e onde tiver aí, você vai ter isso aí. Fantástico, fantástico. Então vamos lá. Verso 2 aí. E aí, é até engraçado sobre, até continuando isso que o Anderson falou, né? Era algo tão que incomodava tanto Paulo, que se a gente for reparar no verso 2, olha quantas vezes ele fala cautelai-vos, né? Ele fala cautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ou seja, ele repete 3 vezes isso, falando, gente, tomem cuidado com isso. Ou seja, cara, não tô aguentando mais falar isso. Tomem cuidado com isso. Então, Paulo, ele foca, né? Ele dá uma ênfase nesse termo, justamente para que os irmãos possam tomar cuidado com os cães. Quem é que ele está chamando de cães aí, né? Ele está tão irado contra esses caras, está tão irado que ele utiliza essa anáfora, né? Essa repetição de termos, justamente para dar foco, para dar ênfase nisso. Como que esse judaizante tem irritado Paulo. Então, Paulo está irado com esses judeus falsos mestres, né? Que a gente não tem, como eu falei, não tem como ter tanta certeza se eram somente judeus falsos mestres ou se eram cristãos judaizantes somente, ou se tinha dos dois ali misturados. Né? Que ele chama esses judeus de cães. Justamente o termo, né, que os judeus chamavam os gentios. Esses judeus judaizantes que entendem, esses cristãos judaizantes que entendiam que eles eram superiores por serem judaizantes,
esses caras chamavam os gentios de cães, um termo extremamente pejorativo. E Paulo, o que ele faz? Olha só, na verdade, quem são cães são vocês, que estão retirando os cristãos da liberdade pelo qual eles foram chamados. Um termo muito pejorativo para os judeus. E aí, logo depois, o ventilador está batendo aqui, está virando a folha toda hora. Logo depois ele fala: acautelai-vos dos mal-obreiros. Esses mal-obreiros são justamente esses homens, né, que estavam buscando retirar os irmãos da liberdade no qual Cristo os chamou. Lídia, você pode ler para a gente Mateus 23:15, por favor? Sim. Mateus 23:15. Isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, olha só, a gente sabe que essas palavras aqui, né, de Jesus são extremamente fortes, então está atacando aqueles fariseus hipócritas, né? Esses fariseus que tinham um zelo externo muito grande, porém internamente a gente sabe que eram repletos de orgulho e de soberba, né? Então esse prosélito aí eram discípulos, eram seguidores. Então os fariseus, eles percorriam meio mundo, faziam todo um esforço absurdo para converter alguém ao farisaísmo, e quando eles convertiam esse alguém ao farisaísmo hipócrita, né? A gente precisa lembrar que nem todo fariseu era hipócrita, mas essa figura do fariseu ali no Novo Testamento aparece bastante como hipócrita, justamente porque eram uma seita, uma divisão do judaísmo muito zelosa. Então, Cristo está falando o seguinte, ó, vocês fazem um esforço absurdo, movem mares, montanhas para fazer um discípulo, e quando vocês fazem esse discípulo, eles se tornam cheios de arrogância, igual vocês, e ele, ao invés de ter a alma salva, esse cara se torna 2 vezes mais merecedor de ir para o inferno, tá? Então, olha só essas palavras de Cristo. E Paulo aí, ele está chamando esses caras de mal-obreiros, porque esses caras, na verdade, estão levando essas pessoas a se tornarem hipócritas. Hipócritas. Igual esses fariseus que Cristo está atacando, tá? Outra coisa que é interessante, essa circuncisão que ele aponta aí, né, no terceiro acautelai-vos da falsa circuncisão. O que é engraçado é que esse termo aí no original, né, esse termo no grego é katatome. O que significa esse termo? Tá? Seria uma mutilação, diferente da circuncisão que aparece lá no Antigo Testamento, que é um outro termo que ele usa, inclusive é o termo que ele utiliza um pouco mais para frente, ali quando ele fala que a circuncisão, na verdade, são eles mesmos, que é um outro termo que ele utiliza, tá? Ó, a gente vê um pouco mais à frente, porque nós é que somos a circuncisão. Ele utiliza um outro termo, que é peritome. Aí sim, esse termo é a verdadeira circuncisão que a gente vê lá no Antigo Testamento. Então Paulo tá fazendo um jogo de palavras ali, né? Essa falsa circuncisão, na verdade, era uma mutilação, não estava adiantando nada. O cara cortava ali uma parte do corpo e o coração dele não era convertido. Diferente da verdadeira circuncisão, que é a peritome, que na verdade se tem uma mudança interna, né? Que aí é de fato o que representa que a pessoa se converteu ou não, né? Aí fazendo uma analogia aí, é a mesma coisa que o cara que se batiza, na verdade, continua vivendo uma vida como se não tivesse se convertido, né? E o cara morre dessa forma, e a gente vê que na verdade ele não perseverou, né? Hoje seria, não se afoga nada, não adianta esses afogados aí. Tomou um banho, né, Anderson? O cara tomou um banho lá. Paulo era pesado, hein? Paulo era pesado. Exatamente. Ele tá falando o seguinte, ó, esse tipo de circuncisão, você tá mutilando o teu corpo, não tá adiantando nada. Tá cortando uma parte do seu corpo, mas seu coração não mudou. Seu coração não reconheceu Cristo como Senhor, tá? Então a gente, como eu falei com vocês,
É difícil a gente saber exatamente qual foi o alvo de Paulo, mas com certeza eram de falsos mestres, né? Estavam pregando o judaísmo dentro do cristianismo. No verso 3, pessoal, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então aí a gente vê, né, ele utilizando esse outro termo, o peritômico, como eu falei com vocês, ele falou, não, a verdadeira circuncisão somos nós cristãos, que nos gloriamos em Cristo Jesus. A nossa glória está em Cristo Jesus, não está na nossa carne, não está na mutilação do nosso corpo, está em Cristo Jesus. Então ele está falando o seguinte, essa é a verdadeira circuncisão. São aqueles caras que têm a confiança em Cristo Jesus, tá? Paulo, ele fala, né, ele está deixando claro aí, que, na verdade, quando o valor espiritual da circuncisão ela deixa de existir, a circuncisão ela passa a ser confiança na carne, né? Se você tira o valor espiritual disso, você só chega lá e corta uma parte do seu corpo, o valor se perde, né? O valor, de fato, desse gesto, desse ato, está no espiritual, que isso está na representação que isso tem na aliança de Deus com o homem. Só o fato, o gesto, não mudaria nada, até porque existiam outros povos, até mais antigos, né, que já faziam coisas semelhantes à circuncisão. Então não é o ato em si, na carne, mas sim o que acontece, né, no coração dessa pessoa. Tá? Outra coisa que é interessante, ele fala o seguinte, ó, ao invés da gente se gloriar, né, e confiar no físico, se glorie em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando isso para os irmãos em Filipos. No verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então, Paulo está falando o seguinte, ó, se alguém pode confiar na carne, né? Se algum de vocês, meus opositores, vocês que estão discordando de mim, acham que podem confiar na carne, eu posso confiar mais do que vocês. E Paulo ele começa a numerar o porquê que ele poderia confiar mais na carne do que esses irmãos, tá? E aí ele começa a listar várias virtudes, né? Várias virtudes, entre aspas, coisas que os judeus viam como virtudes, né? Até porque ele vai citar ali daqui a pouco o zelo dele, né? O zelo dele, na verdade, quando ele era fariseu, era de perseguir os cristãos, mas virtudes para esses judeus, né? E você listar vícios ou virtudes era algo muito comum nesse tipo de escrito, nesse tipo de carta de exortação moral, como eu havia falado para vocês, né? E o louvor a si mesmo, ou seja, você pegar e começar a listar coisas boas de você mesmo, ele não era mal visto dependendo do para que você estava fazendo isso, né? Então era bem comum você listar as suas virtudes quando você estava fazendo uma autodefesa, né? Por exemplo, você estava sendo julgado em algum tribunal, alguma coisa, era comum você começar a citar coisas positivas sobre você. Então você listar várias virtudes que você tem. Isso era bem comum. Ou então quando você estava se colocando como um exemplo legítimo de alguma coisa, né? Então a gente vê Paulo diversas vezes utilizando a moral dele, né? A própria moral dele, inclusive um versículo clássico ele falando, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo não está se gabando ali, ele está citando uma virtude dele justamente para que ele possa ser exemplo para os outros. Então era bem comum esse tipo de citação, tá? Paulo aqui ele está mostrando o seguinte, a gente vai ler aí daqui a pouco essas virtudes que ele cita. Ele está fazendo o seguinte, ó, está mostrando, irmãos, nesses critérios que vocês criaram para ser um bom cristão, ou seja, irmãos, vocês acham que para ser um bom cristão você tem que ser super judaizante, né? Nesses critérios que vocês estão criando aí, eu tenho mais mérito que vocês. Se é que isso serve de alguma coisa, eu tenho mais mérito que vocês, tá? Justamente para calar esses irmãos, né? Então, se vocês acham que isso tem algum valor a mais, te torna um cristão melhor do que os outros,
Então, eu sou um cristão melhor que vocês, então me ouçam. Não quer dizer que ele acredite nisso. Mas ele está utilizando isso para deixar os irmãos sem palavras. Se cristão é ser judeu, mais judeu do que eu não tem. Exatamente, Anderson. É isso que ele está falando. Tá? Se Paulo pudesse, se ele quisesse se gloriar na carne, né, se isso fosse uma coisa que ele quisesse fazer, ele poderia se gloriar provavelmente muito mais do que os seus opositores. Né? E aí no verso 5 e no verso 6, ele começa a listar essas coisas. Então, olha só. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, olha só. Ele começa a falar o seguinte, ó. Eu fui circuncidado ao 8º dia, ou seja, eu sou judeu de nascimento. Só aí ele já está dando um recado, né? Porque para esses caras aí, nesse período, quanto mais tempo você tinha de judaísmo, principalmente quem nasceu no judaísmo, era considerado mais judeu do que aquele cara que se converteu na vida adulta. Né? Então ele está falando o seguinte, ó. Eu sou judeu de nascimento. Se você não nasceu judeu, meu irmão, fica caladinho. Fica quieto. Você não tem nem o que falar. Então ele já está dizendo o seguinte, ó. Fui convertido desde que nasci. Eu nasci já no judaísmo. Já nasci na aliança. Esse é o primeiro ponto que ele dá, né? O primeiro recado que ele dá aí. Paulo também era um fariseu zeloso da lei. Né? Se ele era um fariseu zeloso da lei, muito possivelmente ele habitava, né? Ele habitava ali a região da Palestina quando ele se converteu. Né? E a questão hebreu dos hebreus representa, bem provavelmente, né, o que representava na época, era que ele havia nascido ali. Né? O cara é hebreu dos hebreus, ele tem sangue e nasceu na região dos hebreus. Ele é um verdadeiro hebreu. Né? Então, olha só, vamos comentar aí cada um desses pontos. Judeu desde o nascimento, como eu já havia falado, circuncidado como manda a lei. Segundo ponto, nascido e criado como israelita, pertencente ao povo de Deus. Né? Como eu já havia falado também. Era um hebreu que falava aramaico, diferente dos outros que perderam a sua conexão com suas origens. Então, Paulo, além de ser hebreu, ele era um hebreu que falava a língua nativa. Né? Diferente de muitos que haviam perdido isso. Como a gente sabe, né? Essa região da Palestina já havia sido dominada, já havia passado por domínios, por diferentes domínios. Né? Já tinha sido dominado justamente quando o povo grego deixa de dominar aquela região. Né? Os macedônios passam a dominar. Depois que os macedônios caem também, existem tetrarcas que passam a dominar aquelas regiões, né? Depois disso, os romanos passam a dominar a Palestina, então muitas pessoas acabaram se romanizando ou então se tornando praticamente gregos, né? Muitos perderam o contato com essa língua materna. Da tribo de Benjamim, ele ainda dá essa chamada ainda, né? Exatamente. Ele segue lá, Benjamim é filho de Jacó, né? Que deu o nome à tribo. Né? Então ele está fazendo uma alusão, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou da descendência de Abraão, hebreu de hebreu mesmo, cara. Não vem... Da tribo de Benjamim, né? A tribo do primeiro rei de Israel. Então ele tá trazendo para ele ali a importância, né, de todo o histórico dele. Outro ponto, ele seguia rigorosamente a lei e era um fariseu devoto. Né? Então ele era irrepreensível, ele seguia a lei de forma extremamente devota. Outro ponto, demonstrou o zelo que ele tinha pela lei, perseguindo os cristãos. A gente sabe que Paulo era um forte opositor aos cristãos quando era judeu, inclusive consentiu com a morte de alguns mártires. Né? O outro ponto é que ele era irrepreensível, como eu já havia falado com vocês. Então ele cumpria a lei como ninguém. Tá? Então ele cita essas 7 coisas aí, justamente para enumerar aqui, ó, se isso vale de alguma coisa, eu sou muito merecedor. Tá? No verso 7,
Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, isso para ele era lucro, ele se gabava por isso, né? Para ele isso era bom. Nossa, sou hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim. Sou muito zeloso, sou irrepreensível. Isso para ele colocava ele lá no alto. Quando ele conheceu a Cristo, ele teve encontro com Cristo, ele percebeu que tudo aquilo ali era perda, tudo aquilo ali era nada, na verdade, né? Aquilo não representava mérito para ele. Ele encontrou um caminho muito superior a esse que ele trilhava. No verso 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, né, como lixo, para ganhar a Cristo. Então, olha só, no 8 ele diz o seguinte, perdi tudo, perdi minha posição no judaísmo, perdi meu status, perdi até minha casa, mas o encontro que ele teve com Cristo ressurreto, tá, fez ele perceber que nada mais importava. A única coisa que ele queria é o que aparece aí no verso 9, né? Aí no final do 8, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então ele fala o seguinte, eu quero ser achado nele, é a única coisa que me importa, não me importa mais me gabar na lei, não me importa mais todos esses privilégios que eu tinha como judeu, eu quero ser achado em Cristo e quero que a justiça imputada por Cristo seja a justiça que me justifique, não mais a carne. Essa justiça, como a gente sabe, a gente vê lá em Romanos 3, a partir do 21, que essa justiça vem por meio da fé. Não é por atos, não é por carne, mas é por meio da fé. Tá? No verso 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, Paulo deseja conhecer o poder da ressurreição de Cristo em sua vida diária. Anderson, você pode ler para a gente Romanos 8, do 10 ao 11, por favor? Romanos 8. 10 e 11. Vou ler deixa eu botar a versão revista atualizada. Romanos 8, 10 e 11. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito, que em vós habita. Então, Paulo aqui, no verso 10, ele quer conhecer esse poder da ressurreição, esse poder que fez Jesus Cristo se tornar ressurreto, tá? Esse poder que ressuscitou a Cristo Jesus. E Paulo quer ver esse poder diariamente na vida dele, tá? Ele deseja conhecer esse poder, assim como o Anderson leu aí, esse poder que assim como ressuscitou a Cristo, vai ressuscitar esse nosso corpo mortal também, tá? Então Paulo quer ver, ele se converteu justamente para ver esse poder que aperfeiçoa o nosso ser dia após dia. Também participar, né, ele fala isso como um privilégio, participar da comunhão dos próprios sofrimentos de Cristo, né? Morrendo para uma vida egocêntrica e sofrendo em prol do cumprimento do propósito de Deus. Está lá em Gálatas 6:17. Lídia, você pode ler para a gente, por favor? Sim. Gálatas 6, verso 17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus.
Então, olha só, Paulo aqui está falando, olha, é isso que eu quero sofrer com Cristo, quero carregar as marcas do Senhor Jesus Cristo para poder cumprir o propósito eterno de Deus, tá? No verso 11 aí, Paulo finaliza, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O Paulo aqui ele está falando, de algum modo, ele tem dúvida de como vai acontecer isso. Não é isso. Mas ele mostra humildade. Ele mostra de algum modo. Por quê? Depende de mim? Não, não depende de mim. A minha salvação depende somente da soberania de Deus. Então é isso que Paulo está mostrando. Humildade. Ele está falando, olha só. A minha salvação não está nas mãos de Deus. É através dele. É ele que salva. É ele que elege. É ele que justifica. Tá? Então, Paulo aí mostra essa humildade e essa dependência da soberania de Deus, no qual ele não pode fazer nada, somente confiar no poder e na soberania do Senhor. Então, Paulo aí, ele finaliza esse primeiro trecho, né, que a gente está falando, justamente atacando essa visão legalista, essa visão extremamente pecaminosa, no qual ele utiliza uma certa referência ao ataque que Cristo fez aos fariseus. Né? Então, Paulo ele finaliza aí falando, gente, a salvação não está na carne, a salvação não está nisso tudo que vocês estão inventando. Confiar na carne é a mesma coisa que ir para o inferno, só vai levar vocês para o inferno, assim como Cristo falou. Vai levar vocês, a salvação é a fé em Cristo Jesus. Tá? Essa justiça vai vir por meio da fé e a gente vai conhecer e reconhecer esse poder que atuou na ressurreição de Cristo em nós através do Espírito Santo. Tá? Então que a gente possa sempre lembrar disso, né? Que as nossas marcas externas, as nossas obras externas, seja o que for, é uma representação, é uma externalização do que está interior. Não adianta a gente fazer, mostrar que faz, se dentro do nosso coração nós não tivermos um arrependimento verdadeiro e uma entrega a Cristo Jesus. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Opa! Isso é fantástico, né, gente? Quando a gente estuda a Bíblia, né, a gente vai vendo, né, o pano de fundo, né, que os irmãos viviam lá no passado, né? Porque quando a gente olha, eu não sei se já passou isso com vocês, né? Eu não vou me dedicar, não, porque mas quando a gente olha a vida dessas pessoas no passado, a gente fala assim, eu não tenho como ser igual a Paulo, eu não tenho como ser igual a Pedro. A gente aceita quase que uma condição de inferioridade, né? Não sei se vocês estão me entendendo o que eu quero dizer, né? Como se eles não tivessem passado naquela época o que nós passamos hoje, né? A gente costuma dizer que os nossos problemas são sempre maiores do que o do outro, né? O meu problema, né? Todos nós temos problemas, mas quando a gente vai contar o nosso, a gente floreia, a gente, né, aumenta aquilo, né, e etc. E quando a gente estuda a Bíblia, que a gente está vendo aí agora, o que Paulo está passando, o que a igreja de Filipos, né, estava passando, cara, são problemas exatamente iguais ao que a gente passa hoje. Claro, no contexto histórico, né, da época, né, e etc. E esses problemas não foram impeditivos para Paulo ser quem ele foi, para Pedro ser quem ele foi, né? A forma que eles se dedicaram ao Evangelho, a forma como eles doaram sua vida ao Evangelho, e viveram numa condição tão humana quanto a gente, tão cheio de dúvidas e problemas quanto a gente, né? E sobreviveram, né, a essas dúvidas e fizeram muita coisa pelo Evangelho, né? E por muito menos a gente está aqui, né? Mas quem sou eu para me comparar a Paulo? Quem sou eu para me comparar a Pedro? Eu estou citando Paulo e Pedro porque a gente está falando deles aqui hoje, mas de outros personagens bíblicos, né, que viveram contextos similares naquela época, né?
Eu acho que a vida desses irmãos do passado mostra que nós somos assim capazes de melhorarmos a nossa vida com Deus e trabalhar na obra do Senhor, independentemente dos problemas que a gente possa passar, né? Porque eles abdicaram de tudo, né? Quando a gente vê Paulo falar aí, né, que o morrer, né, é lucro, né, que ele largou tudo, ele vivia numa pompa, né, como se fosse um lorde, né, se a gente pudesse fazer uma analogia, né, com os ingleses, né, seria o lorde, o top do top ali, né, ele era o cara, e abdicou tudo isso pelo evangelho, né, foi criticado, foi posto em xeque a sua autoridade, vivia ali orientando a igreja, né, para fazer o melhor para o reino de Deus, e a gente aqui achando que os nossos problemas são únicos, exclusivos, que a gente não tem, né, não existe problema similar ao nosso, e etc, etc. É um grande aprendizado. Verdade, Anderson. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não, eu só queria acrescentar que a gente vê desde sempre nessa briga do 8 ou 80, né? Ou você mostra que você é crente, ou você é crente, ou você também acha que aí não é. Nunca tem um meio termo, né? A humanidade vive procurando o equilíbrio das coisas. E eu acho interessante que a gente tem muitas denominações, muitos pensamentos diferentes, né? Mas a base da nossa fé é pensar que o pecado não me afasta da fé, mas a minha fé me afasta do pecado. Então, se eu creio em Deus, se eu sou salvo, se eu sou eleito, eu vou estar sempre lutando para ser sempre melhor para Deus, porque Deus me amou primeiro, porque Deus me salvou e porque, por amor a Ele, eu não quero magoá-lo, eu não quero ferir o coração de Cristo, e por isso as minhas atitudes vão louvar ao Senhor. Não porque eu não posso pecar porque eu não vou para o inferno, porque eu não quero ir para o inferno, não vou me circuncidar porque eu quero que as pessoas pensem que eu sou judeu, enfim. Mas é sempre essa luta interior, né, em agradar os outros, em mostrar, mas a gente precisa olhar mais para dentro de nós e entendermos, né, aquilo que Deus espera de nós e fazermos por amor. Verdade. Na nossa visão reformada, né, a gente acaba conseguindo lidar com isso melhor, de forma mais tranquila. Mas para a galera que vê muito como um esforço próprio para poder ser reconhecido por Cristo, para poder ser salvo, né? Aquela história lá que a galera falava, o quê? Se Jesus voltar amanhã, se você estiver errado, meu irmão, tu vai ficar, lembra, né? Tipo, a galera... Exatamente, Eu lembro quando eu era criança, cara. Meus amigos eu não vim de berço evangélico, né? Era católico. Mas os meus amigos que eram evangélicos e tinham essa visão de arrebatamento, que, caraca, o pessoal viajava, cara. Ficava com medo de chegar em casa e o pai não tá em casa, e ter todo mundo subido, e a pessoa ter ficado. Cara, a galera tinha essa loucura. Assim, a famosa perseverança dos santos, né? Ainda mais naquela época que lançou aqueles filmes Deixado para Trás. Vocês já viram esses filmes, né? Isso tipo, mesmo. Pessoal, cara, 3 dias sem dormir depois de ver esses filmes. Tu lembra, Lídia? Tipo, caraca, o pessoal tinha pavor disso. E eu lembro como que é difícil para algumas pessoas, né, que tem uma visão diferente da nossa em relação ao evangelho, quanto que é difícil essa coisa do confiar em Deus, mesmo sem fazer nada, né? Tem sempre essa necessidade de dar, que não é uma troca, não é uma resposta, como a Lídia falou, né? A gente obedece a Deus como uma resposta. A gente sabe que o movimento veio dele para nos salvar, né? Para essas pessoas, não. É como se essas pessoas estivessem fazendo uma coisa e Deus reagindo a elas. Então, é para conseguir a salvação. É um mérito, né? Próprio, né? Exatamente. Eu nasci na igreja, né? Presbiteriana, né? Eu nunca vivi isso que vocês estão contando, né? Assim, é uma experiência diferente. Eu ouço vocês falarem, eu fico, caramba, né? Eu nunca vivi isso, né? Mas
eu fico imaginando, né, como deve ser pesado esse evangelho, né? Muito cansativo, Como É deve ser demais. pesado, né? Você não A pode gente, fazer isso, aquilo, que você vai para o inferno. Se você ouvir música que não é de Deus, você vai para o inferno. Eu tinha uma tia que, quando ela brigava com os meus primos, ela falava: Caraca, se Jesus voltar agora, ninguém vai subir. Vocês não vão subir porque estão me desobedecendo e eu não vou subir porque estou com raiva de vocês. Então, tipo assim, era uma coisa muito bizarra. Tipo, você não pode piscar, porque se você piscar errado, você vai para o inferno. Era mais ou menos assim a vida durante um a negócio infância. assim, uma coisa autopunitiva assim, o tempo todo. A pessoa não consegue viver em paz. e isso é interessante que vocês estão falando, né? Aí a gente está falando, vou voltar um pouco ao texto e ao que vocês estão falando aí. Paulo deixa claro, né? Eu deixo mais ou menos claro que essa questão da conversão não tem a ver com a questão cultural judaica. Ele deixa quase que implícito, ou deixa bem claro no verso 7, que ele abandona tudo isso em prol do evangelho. Tipo, eu larguei tudo que eu acreditava, tudo que eu era, a minha cultura, sabe, que eu aprendi de berço, eu joguei no chão. O evangelho não é nada disso. E a gente vê hoje, né, certos evangelhos muito arraigados à cultura, né? Né? Vai dar calça comprida, é isso, é aquilo outro. Cara, até a circuncisão foi jogada, né, que era uma cultura forte no judeu, foi jogado lá, né? Foi deixado de lado. Paulo deixa claro isso. E a gente quer medir a espiritualidade, se tivesse um espirituômetro, né? Pessoa, vermelhinho, verde, né? Por seguir determinadas posturas, né, culturas, etc., que são dentro do meio evangélico, né? O ritmo Então, musical, a gente vê muito isso, né? Tipo, nosso protestantismo aqui no Brasil a gente consome muito a cultura norte-americana, por exemplo. Então é bem comum a gente ver certos ritmos tocando em diversas igrejas, mas um ritmo, de repente, mais brasileiro já é visto como algo demoníaco, alguma coisa assim. A gente vê muito essa questão cultural sendo vista como essa cultura é mais perto da Bíblia do que uma outra, mas sendo que rapaz, o rock é mais bíblico do que uma bossa nova, por exemplo, alguma coisa do tipo. Pô, você vai falar de MPB e bossa nova, isso é coisa, né? Eu cresci, isso aí eu vivi dentro da igreja, né? Porque é uma igreja muito tradicional, até batista também é tradicional, então você tem aqueles cânticos ali que vêm da cultura, né, nossa ali, europeia, né? Nós somos, a reforma protestante surge na Europa, né? Ali com Martim Lutero, na Alemanha, então depois vai para a Suíça, Calvino, depois ele vai para a Inglaterra, né, onde começa ali o nome presbiteriano, e vai para os Estados Unidos e vai pegando essa cultura toda aí, né? Então, desde a roupa nossa, aí, a vestimenta com terno, né? Dia de ceia, botar o terno, aquela coisa toda. E as músicas que nós cantamos é estritamente cultural, né? A gente sabe disso, né? Se a gente fosse um povo africano, a gente não estaria cantando essas músicas que a gente canta, né? Castelo Forte e tal. Não é que é feia, não. Não é isso, não. É diferente. Não é a nossa cultura, né, de origem aqui, né? Então, lembra aquela música do Baião, do Rebanhão, né? Como que aquilo era... Vocês sabem o que eu tô falando? Não, né? A música do Baião, do Rebanhão, não, né? Minha vida aqui é falou muito... com a gente. Cara, a gente cantava aquilo, tava fora da cultura, cara. A gente era menos crente, né? Então, os judaizantes, né, diziam, pô, ser gentio, né? E esse duelo, né, Lídia, o tempo inteiro. Exatamente, essa luta interior de, ai meu Deus, eu pequei, vou pro inferno. Mas assim, eu nunca imaginei que perderia a salvação por estar ouvindo o Baião do Rebanhão, entendeu? Ou porque ouvi um rock qualquer. Oficina G3. Catis Barneia, né? Ou coisa desse tipo. Eu escutei muito que o diabo é o pai do rock. Eu escutava muito isso. Da bateria. Bateria, guitarra. Coitado do Thales. Thales está aqui tocando guitarra, né, Thales? A guitarra é um instrumento que era altamente demonizado dentro da igreja, né? Então, pagão, era um instrumento gentil, olha aí, né? Não vem da... Eu tenho um conhecido que ele é missionário transcultural, né? E ele ficou um bom tempo fazendo missões na Índia. Cara, ele falou que era uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. As reuniões de igreja,
a forma que as pessoas se comunicaram, a forma que os irmãos eles conviviam uns com os outros, completamente diferente do que a gente pensa de igreja hoje aqui no Brasil. Então, tipo, se a pessoa for para lá tentar fazer uma missão transcultural com essa visão, ela não vai conseguir pregar o evangelho. Chegar lá de cartola, né? Terno, fraque, né? Não vai conseguir. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que. A gente aprende isso na Bíblia, né? Infelizmente, cristãos e muitos cristãos leem isso na Bíblia, está aqui, a gente pega a Bíblia e passa isso desapercebido. Mas Paulo abre mão disso tudo, né? O que é fantástico, né? O que é fantástico. E a gente tá brigando aí, né? Hoje, infelizmente, tá brigando. Eu acho que a gente se escandalizaria com Davi dançando. Acho que a gente se escandalizaria com Miriam cantando e dançando, sabe? Quando atravessam o Mar Vermelho. A gente se escandalizaria, porque a base da nossa igreja, do nosso culto, não é uma base da igreja primitiva ou da cultura, né, dos judeus. Algumas igrejas até resgatam isso, mas a gente carrega muito do catolicismo. Então a gente se escandalizaria com muitas coisas. O próprio santo e profano veio da igreja católica, né? A igreja católica que criou essas coisas de música sacra e a música ralezinha lá, das violinhas que o povo cantava lá quando bebia, quando fazia as festas deles, era música profana. Então a gente ainda carrega muito desse estigma da igreja católica e com certeza a gente se escandalizaria muito se a gente presenciasse algumas coisas que a Bíblia retrata, né? Que a gente lê e acha lindo, mas se a gente estivesse lá, a gente estaria julgando. Verdade, verdade. Muito bem. Isso é verdade. A gente cria um estereótipo, né, de crente, na verdade. Tem aquele estereótipo do cientista, né, que é o cara de cabelo em pé, de óculos, fundo de garrafa, né? Jaleco, né, tal. Aí tem o estereótipo Aí tem o estereótipo do evangélico, né? Isso que a Lídia está falando, tipo, por exemplo, a própria cultura judaica e cristã, ela nasce num contexto oriental, não é num contexto ocidental, é muito diferente. Tanto é que a gente vai ver o povo judeu se vendo, né, como irmão de uma forma que hoje em dia a gente tem dificuldade de enxergar dessa forma. Eu reparo isso, a gente chama a pessoa que está do nosso lado de irmão e tudo mais, mas esse termo de irmão, de ter tudo em comum, como o povo judeu se via, todos filhos do mesmo pai, Abraão, é difícil para a gente hoje. Para gente, digo para os cristãos, tá? Você vai ter um cristão ou outro, vai ter mais facilidade, né, de sentir a dor do outro, de compartilhar tudo. Tem cristãos que têm mais facilidade para isso, mas se a gente for ver a nossa cultura ocidental, né, muito baseada num liberalismo norte-americano, numa visão de individualismo norte-americano, vê a dificuldade que a gente tem de ter uma vida coletiva, igual os irmãos da igreja primitiva tinham. Isso é muito cultural. A nossa cultura não é assim. Fantástico a tua colocação, cara. Eu penso muito igual a você. Difícil, e até essa circuncisão que eles tanto chamavam ali, isso não era uma cultura só do povo judeu. Isso, caramba, se você vê lá, por exemplo, né, no Antigo Egito, já havia essa circuncisão, tá? Então, assim, eles incorporaram isso, tá? Na cultura deles. Tipo aqui, não é tão... Tipo assim, isso aqui é religioso agora, mas nunca foi religioso lá atrás. Isso servia para outros rituais, não dentro do judaísmo. Né? Então, por exemplo, isso era feito lá na cultura egípcia, que era uma cultura politeísta, por exemplo, provavelmente numa questão de oferenda ou de obediência a uma divindade pagã, né, egípcia lá. E aí eles trazem isso para o judaísmo numa visão de agora adorar o Deus Yahvé, né? Então, assim, quem olha aqui acha que surge ali a circuncisão como sendo algo... Não, eles trouxeram, cara, de uma outra cultura, tá? Então, não é uma coisa que é tão, vamos dizer assim, limpinha e exclusiva, não. Né? Então, a gente vai olhando isso e aprendendo, isso é fantástico. É muito bom. É engraçado, né? Porque essas questões culturais, como eu falei, eu acho que para a gente reformada é mais fácil de lidar com isso.
Mas quando você conversa com algumas outras pessoas, parece até que você está falando uma heresia, né? Tipo, nossa, a circuncisão não nasceu ali no povo judeu. O pessoal fala, o que você está falando? Que absurdo. Mas são coisas que foram, como você falou, incorporadas. O próprio relato da criação, a gente vai ver vários relatos super semelhantes a esse, a povos ali que viviam no Oriente Médio. Bom, Né? o Egito, E, assim, tu acha que Moisés trouxe de onde? Exatamente. Foi Assim, criado são lá no coisas... Egito? Aham. São coisas assim que são muito interessantes, né? Dá pano para manga, não vamos discutir agora aqui. Melhor nem entrar nisso, que aí vai depender muito, né, de como a pessoa enxergue Gênesis aí do 1 ao 6. Mas assim, são discussões muito legais, eu gosto muito. Vamos encerrar nossa gravação para a gente continuar batendo fantástico. Papo? Que Deus, né, possa estar colocando nossos corações. Rodrigo, você foi fantástico nas suas colocações. Né? Fantástico. Parabéns. Então, vai encerrar agora a gravação, Lídia? Ou quer orar primeiro? Encerra logo? Eu vou encerrar e a gente continua conversando, pode ser? Beleza.